Olá, graça e paz, muito bom dia a todos. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Bem-vindos, bem-vindos de todo o meu coração. A Igreja Cristo Vive tem um espaço criado e aberto por Deus na televisão, na rádio, nas mídias sociais, porque nós temos uma palavra que pode efetivamente mudar toda a sua vida. Nós temos uma mensagem frutífera que traz a abundância de Deus para aqueles que a ouvem e a praticam. O objetivo do nosso programa, ao estarmos aqui neste canal de televisão, é exatamente lhe proporcionar a oportunidade para que você conheça a igreja, conheça o altar da igreja e ouça uma mensagem transformadora, uma mensagem renovadora, uma mensagem geradora, inspiradora, geradora de vida, uma mensagem inspiradora. Então, com vocês, a primeira parte, nós vamos fazer segunda, terça e quarta, desta mensagem que certamente, vinda do coração de Deus, mudará a sua vida. Com vocês, o culto da Igreja Cristo Vive. Em alguns instantes eu volto. O tema de hoje é religião falsa e a verdadeira. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Do novo testifica todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Porque nós pelo Espírito guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem é que vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prega a circuncisão, por que continue sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Oxalá se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Vamos ouvir o Espírito falar. Quando você começa a entender esta mensagem que Deus exclusivamente deu a Paulo, revelou a Paulo para a igreja gentílica e que está contida nas 14 epístolas de Romanos ao livro de Hebreus, para a igreja gentílica, repito, você começa a perceber que a carta aos Gálatas, e por isso nós começamos pelos Gálatas, é muito polêmica, porque o apóstolo Paulo fundou as igrejas da Galácia e agora ele estava enfrentando uma controvérsia muito grande, porque doutrinas erradas de falsos mestres judaizantes estavam penetrando a igreja que foi chamada por graça e por fé. E você sabe, só se deteta uma mentira quando se conhece a verdade. Enquanto você não conhece a verdade, você não sabe o que é mentira. Mas quando você conhece a verdade revela o que é mentira. Então Paulo está nesta carta se contrapondo a duas opiniões, dois pontos de vista, que são duas religiões. Ele está se contrapondo
aquilo que é falso e ele está apoiando aquilo que é verdadeiro. Nessa leitura que acabamos todos de fazer, Paulo se dirige nos primeiros 5 versículos do capítulo 5, 1 ao 6, ele está demonstrando aqueles que praticavam a lei dentro de uma igreja de graça. E dos versículos 7 ao 12, ele está falando aqueles que pregam a falsidade da lei à igreja da graça. Então este é o assunto que vamos tratar hoje neste santo altar. E eu peço que você me receba e me ouça como anjo de Deus, como aquele que Deus reproduz a sua glória através deste altar. Não deixe lógica dominar a sua mente, não permita que vozes contrárias se oponham à verdade, porque o que você vai conhecer é verdade, que certamente vai detectar qualquer mentira espiritual que esta igreja estava vivendo. Então, primeiro ponto que eu quero abordar: os crentes verdadeiros e os crentes falsos. Lembre-se que os primeiros 6 versículos, Paulo se dirige àqueles que estavam praticando a lei de Moisés, os costumes de Moisés, dentro da igreja da graça. Então Paulo disse no capítulo 5, versículo 1, vamos lá: para escravidão, para a liberdade. Significa que antes de termos Jesus Cristo, todos nós, sem exceção, já éramos escravos de algum sistema religioso que nós hoje sabemos identificar que era a lei. Então disse, para a liberdade, algo aconteceu no mundo espiritual, algo tão forte, tão determinante, que foi o borderline, a fronteira que dividiu essas duas situações, o antes de Cristo e depois de Cristo. Ele disse, para a liberdade foi que Cristo te libertou. Então, vamos pensar ao contrário. Ele me libertou para que eu fosse, ou seja, um homem livre. E claro, este é o primeiro momento que você tem que apreender e compreender. Ele libertou para que nós em Cristo fôssemos livres. Libertou aonde, apóstolo? Eu não vi nada acontecer. Libertou na cruz. Porque a Bíblia diz que Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele trouxe a dor, o castigo, a doença, a enfermidade, a condenação e a maldição. E a Bíblia diz que Ele se fez. Ele foi o nosso substituto. Se foi substituto, eu não tenho mais que me envolver com aquilo que Ele me substituiu. Então ele disse, foi para a liberdade. E Paulo tinha razão quando ele disse, foi para a liberdade, que Cristo vos libertou. Porque, amados, eu durante 21 anos fui um escravo da lei através da igreja católica. Eu entrava na missa pecador e eu saía da missa pecador. No meu tempo de jovem, a missa era rezada de costas para o povo em latim. Imagina, se português já é difícil, imagina latim. E nada, absolutamente nada acontecia de transformador, de regenerador. Eu me confessava de forma auricular, frente a frente ao Senhor Padre, me ajoelhava, me benzia, dizia, Padre, eu pequei, por favor, me ajude. Ele dizia, oh, reze tantas Ave Marias e tantos Pai Nosso, e você está perdoado. Isto era uma escravidão. Nós temos aqui pessoas que vieram de outras religiões e que testemunham que eram escravos. Não havia felicidade, não havia alegria, não havia harmonia, havia um medo sempre, como um tacão sobre a cabeça da pessoa, sobre o pescoço da pessoa, é como um jugo.
Então vem Paulo e disse à igreja: igreja, você já foi liberto disso. O Senhor já te libertou. Na cruz do Calvário Ele pôs um ponto final à lei, a Moisés, aos costumes, a qualquer sacrifício, a vigília, jejum, a batismos, dias de festa, sábados, comidas, bebidas, abluções. Ele diz: não, você foi livre disso. Foi Cristo que cumpriu a lei para que você seja livre. E Ele disse: agora permanecei. E aqui estava o drama da igreja. Eles não permaneceram. Permanecei firmes. Amado, cristianismo exige firmeza. Você ouve muitos testemunhos de pessoas que dizem: eu fui criado na igreja, o apóstolo me consagrou, cresci, me formei, constituí família, hoje já tenho 30 e poucos anos de igreja. E chama-se o quê? Firmeza. Vem o canto da sereia e diz: não é ali, aqui. Ele diz: não, a minha igreja chama-se firmeza, chama-se caráter. Então ele disse: fomos livres. Você tem que permanecer firme e não te submeter de novo. Paulo está dizendo: antes de você me ouvir, antes de conhecer a graça, você era um escravo. Foi liberto pela graça de Deus, e agora você está se submetendo de novo a um jugo de escravidão. Então fala de jugo. Deus me livre se eu iria a uma igreja que me pusesse uma canga nas minhas costas, um jugo no meu pescoço, que tivesse um homem sobre o altar, que eu temesse que fosse um ditador doentio, que impusesse regras, leis, cerimônias, e dissesse: você não fizer isso, você está totalmente perdido. Eu não entraria num lugar desse. Me admiro muito você que está participando das mídias e que anda como borboleta de um lado para o outro, tentando obter pólen da lei. Você não está vendo que isso é um jugo de escravidão? Como um líder pode se meter até na vida conjugal dos casais? Como um líder pode dizer a uma família: você tem 4 filhos, você não sabe que a letra mata, os seus filhos não podem estudar? Misericórdia! Pleno século 21, era da cibernética, era da tecnologia, e você vê meninos hoje de 12, 14 anos proibidos de estudar. Isso é um jugo de escravidão. Ouça, foi para a liberdade, diga isto: foi para a liberdade que Cristo me libertou. Diga: eu sou livre. Todos entramos aqui um dia com algemas, o Senhor cortou e agora a liberdade. Somos o que somos pela graça de Deus. Diga glória a Deus. Se você está convencido, diga glória a Deus. Então, ouça, estou lhe falando de cristianismo. Você sabe que todas as religiões fora do cristianismo foram fundadas por homens. Homens. Maomé era um homem. Lá estão as suas ossadas. Uma vez por ano, os muçulmanos vão adorar os ossos. Está lá, era um homem. O budismo tinha lá o Buda, era um homem. Tem lá o seu túmulo. Confúcio era um homem. Kardec era um homem. Todos eles morreram, todos eles viraram ossos, todos eles viraram pó. Nós estamos falando daquele que é Senhor absoluto. Diga glória a Deus. Estamos falando daquele que é Rei de reis, Senhor de senhores. Não estamos falando de um mito, de um homem que vai virar cinzas. Nós estamos falando de alguém que foi morto numa cruz, pois assim diziam as regras do antigo pacto: era preciso que um cordeiro perfeito morresse, derramasse o seu sangue. Foram as regras estabelecidas por Deus. Quem é o cordeiro? O cordeiro é Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue, morreu, foi colocado num túmulo.
E nós temos algumas irmãs aqui que já foram a Jerusalém e me disseram: eu estive no túmulo, não tinha nada lá, está vazio. E quando as mulheres foram procurar o túmulo para cuidar do corpo, e certamente com ungüentos e perfumes, como era que as questões eram as regras dos funerais no passado, encontraram lençóis. E tinha um anjo lá num canto, com o pé para cima. Isso já sou eu que estou dizendo. E ele perguntou: vocês estão procurando quem? Oh, dá-nos o corpo. Gente, vocês estão procurando aquele que ressuscitou? Não tem, não está aqui. Ele ressuscitou, ele está sentado no trono. Essa é a diferença entre cristianismo, o que é verdadeiro, do que é falso. Então, meus amados, é a maior mentira das mentiras dizer: mas todos os caminhos levam a Deus. Oh, mentira! Só Jesus morreu, só Jesus ressuscitou, e só Ele pode fazer o religare. Porque religião no original latim é religare, ligar de novo o homem a Deus. E só quem é que pode fazer o religare? A verdade. A verdade de Jesus. E a verdade de Jesus não está fundamentada em mentes humanas. Esta verdade é uma revelação da graça. Ele é onisciente, onipotente, é onipresente. Ele é espírito e é verdade. Ele disse ao seu povo: eu quero ser adorado não em ossadas, não em lenços, não em paninhos. Eu quero ser adorado in spiritu et veritate. É assim que ele quer ser adorado. In spiritu et veritate. Então, antes a nossa condição era de escravidão. Jesus é o libertador. Diga: é o libertador. Ele nos converteu, Ele nos reconciliou, Ele nos chamou para termos uma vida cristã de liberdade. Livres da lei, livres da servidão, livres da culpa, livres do pecado. Liberdade de consciência. Sabe o que você dizer? Eu tenho a minha consciência pura, lavada. Liberdade da tirania da lei. E eu sei que isto é uma luta que Paulo mantinha com a igreja e com as igrejas originais, e que eu mantenho desde 1991. É uma luta. Dizer às pessoas: oh, fora desta liberdade da graça, a escravidão. Você não tem que sacrificar, jejuar, pagar o preço, ganhar o favor de Deus. Deus te ama porque Ele te quis amar. Ponto final. Period. Ele amou porque Ele quis amar. Eu nem sei porque Deus quis me amar. Ele quis, ponto. Eu não merecia. Tudo bem, mas Ele acha que eu mereço. Então, pensar que quem tem acesso ao Pai é aquele que paga o preço de um sacrifício, isto é incrível, amados. Oh, louco! Incrível! Achar que eu tenho que barganhar o amor de Deus. Amado, ouça uma coisa: Cristo não é uma opção. Cristo é o caminho seguro da salvação. E Ele diz: eu te libertei para a liberdade. Você agora tem que permanecer firme. Não cai à esquerda, não cai à direita, não ouve vozes, não aceita costumes, não aceita tradições. Ele diz: permanecer firme, não te submetas de novo. Paulo está dizendo: você já pagou um preço, já sofreu demais, e agora você quer de novo entrar nesse sistema. Amados, ouçam, por favor, foque aí a sua mente e o seu coração nesta voz. Nós fomos chamados para desfrutar a gloriosa liberdade
que Ele comprou na cruz através do seu sangue e do seu perdão. Pastor, mas eu ouvi dizer que as igrejas batizam e depois uma vez por ano renovam o batismo. Oh, isto parece espiritual, não parece? Eu ouvi no outro dia um pregador mandar, alguém da igreja mandou pelo WhatsApp um videozinho, e o pregador estava dizendo: eu também vou a Jerusalém para me batizar outra vez. Que pecador infame! Ele não poderia estar no altar, porque ele disse: eu vou a Jerusalém e vou me batizar lá no Rio Jordão outra vez. Quer dizer que tudo o que ele fez estava debaixo de pecado, ele agora vai tirar lá nas águas sujas do Rio Jordão. Pelo amor de Deus! A minha avó portuguesa dizia: Ave Maria. Leonel Rich, ainda bem que você está na igreja hoje. Eu preciso de ouvir esse seu sorriso. Então, amados, nós não temos que ganhar nada para sermos aceites. Não aceite jugo, canga. Esse jugo é esmagador. Semana passada, um líder religioso do nosso país morreu porque foi fazer 40 dias de jejum. Quando chegou no 30º dia, morreu. E então o povo disse: oh, como pode? Ele estava há 30 dias sem comer, passou quase 10 dias sem beber. Você sabe que o nosso organismo não aguenta isso. Mais de 3 dias sem beber você morre. O outro disse: eu já jejuei e vou passar neste rio andando sobre as águas. Botou o primeiro. E o jacaré disse: chegou o meu café da manhã. Eu sou uma bênção. E ele disse: só vou dar o segundo passo para andar sobre a água. E o jacaré disse: dá o terceiro. Ele deu o terceiro, o jacaré veio e pegou. Amados, isso é incrível. Como é que em pleno século 21 as pessoas aceitam livremente serem esmagadas por um tacão de uma lei que disse a Bíblia. O tema de hoje é religião falsa e a verdadeira. Bom, estamos encerrando o nosso programa. Hoje é segunda-feira, lembrando que logo à noite teremos um grande encontro de oração, confissão e milagres, Ministério de Intercessão dirigido pelo Bispo André e pela Bispa Cristiane, aqui na Cristo Vive, na Rua Maricá, 320, bairro de Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro. Venha estar conosco, venha dar um passo de fé que será arrebatador na sua vida. Um passo de fé faz o Espírito de Deus manifestar poderosamente na vida da pessoa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esteja conosco aqui na Cristo Vive. Nosso telefone de contato é 3017 9090. Antes de terminarmos o programa, a minha expressão de amor e de gratidão pela vida dos empresários e empreendedores Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, são os proprietários do Turbomil. Esse mercado em Vila Emil Mesquita, na Baixada, é uma fonte de vida. As pessoas que fazem as suas compras nesse mercado, todas dão testemunho, foram extremamente abençoadas. Com vocês, o Turbomil, como parte desta programação. Vamos terminar então. Minha gratidão à minha equipe de televisão, ao povo da Igreja Cristo Vive. Em meu nome, apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa Bispo Roxana, nós dizemos graça e paz. E que essa mensagem que começou a frutificar dê frutos a 30, a 60 e a 100 por 1 na sua vida. Um dia muito feliz, graça e paz. Com Jesus, o barco vai bem. Graça e paz.